A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bom, que alegria estarmos iniciando mais um trimestre. Agora o terceiro trimestre de 2020, estudando na Escola Bíblica Dominical sobre o tema Avivamento, uma necessidade para os dias atuais. Esta revista ela é uma reedição de 1993, ela foi comentada pelo pastor Eurico Bergstein. A primeira lição tem como título Daniel ora por um despertamento. O texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. A leitura bíblica em classe está em Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3, 6, verso 10, capítulo 2 também de Daniel, verso 17 ao 19 e ainda Esdra, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Ao falarmos de um clamor de Daniel por um despertamento do seu povo, nós vamos seguir o exemplo prático da vida despertada dele e de seus amigos. 4 homens chamados por Deus. Para isso eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta no livro de Daniel. Vamos ler o capítulo 1, versículo 3 de Daniel para iniciarmos. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Quem são os nobres? O verso 3 diz aí que são os descendentes de Israel, pertence à linhagem real, pertence à nobreza. São pessoas que sabem que o seu Deus é o Deus vivo e que têm firmeza de caráter, são íntegros e são dignos de confiança. Qual seria a intenção dos babilônicos levarem jovens nobres de Israel? Certamente, eles queriam mudar esses jovens, ensinando-lhes a cultura dos caldeus, para que depois eles pudessem influenciar seus compatriotas a aceitarem aquela orientação corrompida. O mundo sabe valorizar isso e quer tirar você do caminho. Ele quer aproveitar a tua nobreza, a tua sinceridade de caráter, o teu posicionamento e te levar para que você possa influenciar outras pessoas a também se corromperem. É isso mesmo. Eles querem que você, usado por eles, na cultura deles, possam empregar o conhecimento da parte deles para o seu povo, corrompendo o povo de Deus. Mas os nobres, os servos do Senhor, eles não aceitam isso. Ainda que existam muitas pessoas que não percebam o seu valor e se deixem corromper por esse mundo mal, achando que está fazendo alguma vantagem, seguindo o curso desse mundo, vivendo segundo as práticas desse mundo, aprendendo a cultura e a língua deste mundo e falando nos seus próprios sistemas. Há muitos jovens nobres de coração que honram o chamado de Deus e a fidelidade ao Senhor e permanecem fiel à sua pátria. Nós não somos dessa terra. Nós vivemos aqui, mas pertencemos à pátria celestial e obedecemos a voz que vem do nosso Deus, do nosso Pai. É Ele que nos ensina a caminhar em meio a esta geração, a este povo. É nós aqui que somos o representante de Deus. Nós é que estamos aqui para fazer a diferença e mudar a situação à nossa volta. Talvez você ainda não percebeu o valor que você tem, mas o Espírito Santo habita em você. Não se deixa enganar por esse mundo, pelas ofertas deste mundo. Você vai estar no meio desta geração corrompida e perversa, tremenda, nojenta, mas você fará a diferença porque você é servo do Senhor. Veja o que está escrito no versículo de número 4 do capítulo 1. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras dos caldeus. Veja aqui as qualidades que você tem. Você já é sábio. Você já é instruído em todo, veja que instruído em toda sabedoria. Você já é a pessoa com todos os valores. Quando eles estão te convocando aí para a Babilônia, para estar no palácio do rei, não estão te valorizando, está fazendo você descer, está fazendo você perder, porque você é um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento, e ao estar junto deles, você está desprezando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não se associe com o mundo. O Salmo 1 diz que é feliz o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios.
Você é um homem separado de Deus, e é esse homem separado de Deus, são esses jovens separados de Deus que Deus conta para promover o despertamento em outros. São eles que vão se ajudar para combater o mal e para orarem por uma nação, para buscarem o livramento, para conduzir o povo. Daniel foi profeta de Deus durante o período do cativeiro babilônico. Ele esteve lá em sinceridade, tendo uma palavra de Deus para o seu povo, tendo uma palavra de Deus para aqueles momentos de dificuldade, não saindo fora dos princípios que Deus o norteou. Você, este jovem escolhido, você tem essas habilidades. E o que eles querem te ensinar então? Venha que eles vão ser ensinados na língua e na cultura dos caldeus. Você não tem que aprender nada com este mundo. Você não precisa aprender nada com eles. Valorize o que você é. Valorize o Espírito Santo se move em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, ter todas essas qualidades só pode indicar que pertencemos à linhagem real. Nós temos, aleluia, a linhagem do povo de Deus. Nós somos nobres. Nós somos aqueles escolhidos por Deus como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com uma finalidade, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma finalidade que é influenciar os outros, que é anunciar a salvação, que é proclamar a palavra de Deus aonde estivermos. Aleluia. Lá no mundo eles não têm essa capacidade que você tem de sabedoria, sabem toda a ciência, entendido em todo o conhecimento. Eles não têm isso. Eles pensam que têm, mas na hora que as coisas apertam, só há um que tem resposta: aquele que serve ao Senhor, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que fala diretamente com o Deus vivo, Deus dos céus. Vocês lembram de José? Quantas acusações, quantos combates, quantas lutas, quanta rejeição, quanta mentira, engano, fofoca, calúnia contra a vida dele. Mas quando se precisou de alguém, nesta hora não houve outra solução a não ser chamar aquele prisioneiro e diante dele dizer: você pode interpretar o sonho, você pode dizer o que está acontecendo, você pode saber e informar para nós o que está acontecendo. Ele disse: eu não sei, mas há um Deus no céu que sabe. Há um Senhor que controla todas as coisas e Ele tem as interpretações. E Ele te dá a interpretação, e a interpretação é essa. E quando Ele termina de interpretar, Ele diz assim: olha, ó rei, ó faraó, prepara um homem sábio, entendido, e coloca sobre todo o reino do Egito, para que ele possa operar com sabedoria, com inteligência. E o próprio faraó, ele diz assim: aonde acharíamos um homem como este? O homem é você. O homem que eu procuro é um homem cheio do Espírito Santo. Onde eu posso encontrar um homem cheio do Espírito Santo? E então, no capítulo 41 de Gênesis, no verso 38, ele disse: então disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Você é o homem escolhido. É você, José, de presidiário. É você de uma situação tão adversa, tão contrária à sua vida. É você que Deus conta, porque você tem o Espírito de Deus, porque você continuou com nobreza. Aonde eles te acusavam, você permaneceu nobre, você não revidou, você entregou ao Senhor. Quando eles falaram e te caluniaram, ofenderam a sua vida, te lançaram na prisão, você permaneceu fiel. É por isso que você é contado agora, porque agora o Senhor está trazendo de volta, restituindo e colocando, porque Deus conta com você. Você estava sendo preparado, aleluia. Quantas vezes estamos sendo preparados e esses momentos de preparação são difíceis, são lutas tremendas, são ataques, são vorazes, mas o Senhor está cuidando de nós, aleluia. Escute, irmãos, nas horas difíceis temos a oportunidade de mostrar que há um Deus do céu, aleluia. Há um Deus no céu que revela os segredos e que traz os sonhos às claras e que mostra todas as coisas. É um Deus que controla tudo. Então é nesta hora que Deus quer revelar os seus segredos. É nesta hora que Deus manifesta com autoridade e traz uma palavra de vitória. É nesta hora que nós, que temos o Espírito Santo de Deus, somos chamados, porque eles precisam ouvir uma palavra vinda de Deus, daquele que controla todas as coisas e que tem tudo sob seu comando. Aqui no verso 7 ele diz assim: e o chefe dos eunucos colocou outros nomes deles, deu outros nomes. Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Veja, o mundo quer nos taxar com outros nomes.
O mundo quer nos chamar por nomes de deuses, de adoradores de deuses, mas nós não temos esses nomes. Somos homens de Deus, somos servos de Deus. Esses nomes às vezes informam quem ele é naquele momento, mas nós temos que ser chamados de homem de Deus, porque refletimos a imagem do Deus vivo, porque somos proclamadores desta palavra que salva, da mensagem que restaura a vida. Nós somos, aleluia, representante do céu. No verso 8 de Daniel 1 está aqui uma palavra. Há momentos que nós temos que tomar decisões. Fomos obrigados a estar no meio de uma geração corrompida e perversa. Então eu não posso aceitar todas as coisas. Eu tenho que tomar uma decisão e dizer, eu não vou me contaminar. Eu tenho que tomar uma decisão e dizer, eu sou o servo do Senhor, eu pertenço a Israel, eu pertenço ao Deus vivo e verdadeiro. A minha cidade não é aqui, a minha cidade é celestial. Então eu tenho que tomar uma decisão. Daniel se expõe diante do chefe dos eunucos e diz a ele, prove-nos por alguns dias, e por 10 dias eles foram provados, e no final de 10 dias, diz a palavra do Senhor, que o parecer deles era melhor, era superior, era mais perfeito do que os demais, que concorreram em iguais condições, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E veja, irmãos, o que diz o final do verso 19, ele diz assim, o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o verso 20, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, achou 10 vezes mais doutos, aleluia, que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Não há comparação entre um homem de Deus cheio do Espírito Santo com aqueles que se dizem sábios e entendidos neste mundo. Quantas pessoas dando opinião ou dando direções a nenhum astrólogo, magos, adivinhos, encantadores, grandes filósofos podem dar as suas opiniões, mas somente um tem a resposta, aquele que fala diretamente com o Pai, porque o único, aleluia, caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. O inimigo não nos deixa quieto, ele quer nos testar. Irmãos, mas quanto mais eles nos provocam, quanto mais luta vem da parte do maligno sobre as nossas vidas, mais o nome de Deus é glorificado. Como Deus gosta de trabalhar no difícil, Deus gosta de operar na tormenta e fazer o seu milagre para que o nome dele seja glorificado. Me lembro da saída do povo de Deus do Egito. Quantas vezes Deus chegou para Moisés e disse, você vai tirar meu povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Até parece que Deus estivesse trabalhando em duas frentes, mas Deus estava permitindo que as coisas se tornassem um pouco mais difíceis para que o nome dele fosse glorificado. Nada surpreende Deus. Deus está no controle de cada ação. Está difícil os dias? Então são dias maus, tem coisas aí que está perturbando a sua vida. Lembra, Deus não saiu do controle, Ele continua comandando todas as coisas. É Ele que permite, é Ele que deixa acontecer. Sabe para quê? Para que o servo dele proclame a vitória em seu nome, e Ele faça e opere, e grandes milagres acontecem. É nessas horas que a gente vê Deus operar, e operar com grande maravilha e poder. Foi assim, a praga vinha, o milagre acontecia, a praga vinha, Faraó endurecia o coração e novamente o milagre vinha. Deus foi honrado e louvado em cada uma das situações difíceis. Situações difíceis não são difíceis para Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, de maneira nenhuma. O capítulo 2 de Daniel, o rei tem um sonho, não esquece o sonho. Mas ele quer saber qual foi o sonho e qual a interpretação. É difícil, mas ali tinha pessoas sábias, entendidas, magos, adivinhos, astrólogos e diversas pessoas capacitadas. Mas eles eram capacitados em coisas humanas, naquilo que passa para o lado divino. Não há ninguém capacitado, nem mesmo Daniel. Mas ele foi o nosso exemplo aqui. Mas agora olha o que está escrito aqui em Daniel capítulo 2, verso 13. E saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Havia um decreto de morte. No verso 26 está escrito assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Olha que pergunta, mas veja que resposta linda. Assim respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Aleluia. Mas o verso 28, ele diz, mas há num Deus nos céus
o qual revela os segredos. E ele declara para o rei qual é o sonho e quais são as interpretações. Da onde veio? Ele disse, não foi de mim não, foi Deus. Um Deus no céu, um Senhor, um Deus a quem o Senhor precisa reconhecer quem é esse Deus. Deu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. E então o rei engrandeceu a Daniel. Aleluia. Veja, ele reconheceu quem é o Deus de Daniel e engrandeceu a Daniel. Veja, às vezes nós somos honrados pelo que Deus faz, mas nós não podemos ser conhecidos pelo que nós somos. O que pode realmente nos identificar é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? É nesta hora, quando as coisas são difíceis, não importa os diplomas, não importa os nossos recursos financeiros, mas o que importa é o Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo pode mudar a tua história agora. Jesus pode curar a tua enfermidade. Se você crer, você vai levantar e ser restaurado, restabelecido. Você vai ser transformado, curado e abençoado. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Deus que nós servimos, Ele revela os segredos e Ele muda as coisas, muda as situações, transforma, aleluia, as situações. Um ambiente desfavorável agora se torna favorável, os decretos contrários se tornam agora em outros decretos, novos decretos são assinados e dizendo, vamos servir ao Deus de Daniel, porque é um Deus que é sobre todos os deuses. Aleluia, que você possa ser reconhecido não pelo que você é, mas pelo Deus que você crê. Aleluia, creia em Jesus Cristo, fiel e verdadeiro, o grande Emanuel, Deus conosco. Nunca nos abandonou e não vai nos abandonar, está presente conosco nas horas difíceis, trazendo bonança em nosso caminho. Aleluia, trazendo paz. Pensa que parou por aí? O capítulo 3, o rei resolveu fazer uma estátua para engrandecer o seu próprio nome e dizer qual é o tamanho do seu reino, a grandeza do seu reino. Verso 5, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sumbuca, do saltério, da gaita, do fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e adorar será lançado no fogo ardente. Quantas situações aqui! O arauto, a imprensa, os músicos, homens que têm talentos, todos a serviço de anunciar a grandeza de um reino terreno. Nós temos e somos obedientes às autoridades. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, nos manda obedecer às autoridades, mas a adoração é somente a Deus. E agora, estes homens, 3 amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, não se curvam. A orquestra toca, a imprensa anuncia que está na hora de se dobrar e se curvar, mas a palavra de Deus diz somente diante de um Deus vivo e verdadeiro é que nós vamos nos curvar, nos prostrar e estar parado. Levante a cabeça, fique em pé, esteja firme, não se curve diante das situações e das estátuas que se levantam, não se curve diante dos monstros que estão sendo construídos dizendo que você deve se curvar e adorar. Não faça isso. Adore a Deus, sirva ao Senhor. Ah, mas e a condenação que vem? Enfrente a condenação. Eles foram lançados na fornalha, nem cheiro de fumaça teve neles. Ah, e aqueles que o lançaram lá dentro foram queimados. O rei muda o decreto. Os reis deverão mudar os decretos quando reconhecem que há um Deus no céu. E eles dizem, vamos adorar somente ao Deus de Daniel. No capítulo 3, no verso 28, diz que o rei diz assim, eu chamo vocês aqui, jovens, para dizer para vocês, obrigado por vocês não terem abandonado o seu Deus, porque na hora em que nós todos estávamos diante de uma estátua, vocês estavam honrando a sua fé e permaneceram fiéis. É por causa deste ato seus, é que eu vi a glória de Deus, é que eu vi Deus operar no meio da nossa nação, é que eu vi Deus fazer milagres. Então agora eu reconheço que o Deus seus é o Deus verdadeiro, que nós possamos ser reconhecidos pelo Deus que servimos. Aleluia! Que nós possamos ser lembrados pelo Deus que nós proclamamos e não pelas coisas que fazemos. Hoje, no capítulo 5 de Daniel, Daniel já está com 62 anos, como diz o verso 31. Já são outros governantes, já são outros
líderes, é outro rei. As situações semelhantes se repetem. São outros senhores, mas a grandeza, o orgulho também vem nesses corações. Agora o rei é o Belsazar, e ele faz uma festa em sua homenagem. E ele profana com orgia os vasos sagrados do templo de Deus. Não reconhece os templos sagrados, não reconhece as coisas sagradas, não reconhece o Deus verdadeiro. Até no momento em que ele olha para a parede e vê uns dedos de mão de homem, como está no verso, aleluia, do verso 5 diz assim: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevia na fronte do castiçal, na estucada da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ah, cadê o valentão? Cadê aquele que estava ali fazendo orgia? O que será que os dedos de Deus estão escrevendo a seu respeito? O que está sendo escrito sobre a minha vida, sobre a tua vida? Será que há alguém que possa dizer? Será que há alguém que possa interpretar? Será que há algum inteligente, sábio, entendido que possa responder? Pela sabedoria deste mundo o homem não se chegou a Deus, mas, aleluia, o sábio entendido que teme ao Senhor, como diz lá em Provérbios capítulo 9, verso 9 e 10, o que teme ao Senhor, ele busca a instrução, porque da instrução ao sábio ele será mais sábio. Agora provérbio ainda, o capítulo 1, verso 7 diz assim: mas o louco, ele abomina o entendimento, e abomina a sabedoria, e não busca a instrução, porque ele não teme ao Senhor. Você teme ao Senhor, então você é capaz de saber o que está sendo escrito. A rainha mãe, a avó do rei, ela disse na época do seu pai, do seu avô, tinha aqui um homem, e ele ainda está no palácio. Este homem, ele tem um espírito excelente. Este homem tem um espírito de Deus. Aleluia, este homem quando fala, ele fala da parte de Deus, ele tem uma resposta para nós, ele tem uma palavra para você, aleluia. Então mandaram chamar e introduziram a Daniel na presença do rei, e Daniel disse: eu não tenho resposta, eu não tenho palavras, mas há um Deus no céu que tem, há um Deus que tem a palavra, há um Deus que tem a resposta, aleluia. Veja a diferença do que se escreveu a respeito dos homens de Deus e o que se escreveu a respeito deste homem que parecia ser uma autoridade, mas estava levando o povo a corromper-se, estava levando o povo a afastar-se dos templos, da adoração, corrompendo as coisas celestiais. Olha o que foi escrito acerca do rei: contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste em balança fiel e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino com os medos e persas. Olha que mensagem difícil que foi dada a este homem. Mas lembra o que foi dito acerca dos nobres no capítulo 1 de Daniel, no verso 4? Mancebo em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei. Você quer uma palavra de vida? Busque no Senhor, busque em Deus, busque no homem de Deus, busque naquele que serve ao Senhor. Aleluia. Derrotados de todas as formas, os homens, os perseguidores e aqueles que lutam contra a obra de Deus, eles não se acanham, eles continuam batalhando para destruir a direção de Deus, aleluia, na vida do povo de Deus. Sabe o que eles fizeram? Capítulo 6 de Daniel. Eles se reuniram em conselho, homens ímpios, príncipes, pessoas entendidas, e formaram um conselho e disseram assim: já que nós não encontramos falha neste homem na vida secular, ele não se envolve em negócios escusos, então ele não se corrompe com assédio financeiro, ele não se corrompe com nada deste mundo, então vamos buscar algo para ele pecar, vamos achar alguma falha na sua própria doutrina. Veja, e eles escreveram um edito e levaram para o rei, e foi assinado aquele decreto determinando durante 30 dias todas as petições fossem encaminhadas somente ao rei, mas que ninguém buscasse a um Deus. E eles foram sondar a Daniel. Daniel estava lá orando, a Bíblia diz, como costumava fazer.
Verso 8 do capítulo 6. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, e por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não há decreto que impeça a oração, não há decreto que impeça culto, não há decreto que impeça serviço ao Senhor. Nós continuamos sendo crentes e crentes fiéis, adorando a Deus. Aleluia. Agora você quer saber de uma coisa? A Bíblia diz assim, que quando no dia seguinte, quando o rei foi da beira da cova, ele chega lá com sua voz triste, ele pergunta: será acaso, Daniel, que o seu Deus pôde te livrar da boca dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo, o meu Deus viu inocência em mim, o meu Deus, aleluia, interveio, porque o meu Deus intervém em situações difíceis. O nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus intervém, o nosso Deus nos socorre, o nosso Deus, ele peleja por nós, aleluia. Então diz aqui a palavra que o rei determinou que aqueles mesmos homens que jogaram Daniel na cova fossem lá e retirassem a Daniel e também fosse lançado no lugar, porque veja, aqueles que te lançaram na cova são eles que vão te tirar de lá e serão lançados no teu lugar, são eles que estarão sendo trucidados pelos leões, porque eles não têm proteção divina se não se arrependerem, mas se mudarem os decretos, como o rei mudou, aleluia, o nome do Senhor é glorificado e as pessoas são salvas e abençoadas. Diz aqui a palavra da parte do rei no verso 26, há um decreto que em todo o domínio do seu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Nós temos que ser conhecidos pelo Deus que nós servimos e não por aquilo que nós temos ou que somos nesta cidade ou nesta nação. Que sejamos fiéis, nobres, e que os decretos, que eles sejam mudados, porque o nosso Deus faz a diferença e todas as pessoas deverão reconhecer: há um Deus no céu, há um Deus vivo e verdadeiro, há um Senhor que rege essa terra, é Jesus Cristo, o Senhor. Quem recebe a Jesus tem vida, quem recebe ao Senhor Jesus tem vitória, quem recebe a Jesus tem salvação, aleluia, quem recebe a Jesus tem paz. Que Deus te conceda esta paz, esta alegria. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar e te dê vitória continuada. Em nome de Jesus. Amém.